novos jogadores para a temporada. Johan Carboneiro, um extremo, 25 anos, um atleta que a gente já monitorava há algum tempo, e entendendo dentro da nossa dinâmica de jogo com o Roger e do que a gente já vem construindo desde o ano passado, é um reforço importante para um setor que é necessário ter atletas com essa característica, um jogador rápido, de força, que causa desequilíbrio. E a gente ficou muito feliz também porque o Carboneiro nos ajudou muito na negociação, pelo desejo que ele tinha de vir para o Internacional. E então nós conseguimos operar, mesmo ele tendo esse título recente pelo Racing, né, Carboneiro? É um atleta que se junta a nós para a temporada, na certeza aí de nos ajudar bastante nos nossos objetivos. E o Kaique, zagueiro, 23 anos, é um atleta que a gente já conhece há muito tempo, que iniciou uma história aqui no Internacional, e como uma grande oportunidade de mercado para ambos, tanto para o Internacional como para o próprio atleta. É um atleta que se junta a nós pelo desejo que ele tinha de voltar ao Inter para continuar uma história que ele iniciou, e também naquilo que nós temos convicção de um atleta jovem, com boa experiência, com uma grande minutagem na temporada passada e que pode se desenvolver com a gente aqui, com o Roger, com todo o nosso departamento, tendo um grande potencial para estar conosco aqui nesse momento, num setor que a gente sabe que o nosso setor defensivo ainda é curto, que a gente ainda busca peças, e né, a gente fala da janela, é uma janela que ela não terminou ainda, né? O Inter está sempre atento, a gente tem noção do que a gente ainda precisa trabalhar, sempre respeitando o cenário econômico do clube, sempre respeitando a ideia da sustentabilidade financeira, que é importante. O Inter fez grandes investimentos em janelas passadas, e a gente tem uma realidade diferente nessa vez, uma realidade de a gente manter o nosso grupo, fazer a manutenção do elenco, né, que a gente tem conseguido fazer, e também trazer, claro, contratações pontuais para nos ajudar nessa temporada que tem diversas competições em andamento e a gente quer entrar bem em todas. Então, queria dar as boas-vindas ao Carboneiro, ao Kaique, agradecer por vocês terem o desejo de estar conosco no Internacional e que a gente tenha muito sucesso juntos. Então, bem-vindos aí. Passo a palavra para o Dali. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando o Carboneiro e o Kaique Rocha. Só acrescentar algumas coisas, o Massuco já falou tudo, mas dentro do nosso planejamento, dentro da nossa realidade financeira, a gente estudou, a gente olhou as possibilidades, e hoje nós estamos trazendo um jogador que foi campeão na Argentina. E aí vocês vão me permitir falar mais algumas coisas. As coisas negativas se reconhecem muito rápido e as coisas positivas não se citam, né? Eu estou falando para a minha torcida, a torcida do Inter. Vocês sabem como eu sou, mas eu vou me permitir falar de que nós estamos trazendo um jogador campeão. Eu acho que poucos falaram, tá? Jogador que foi campeão na Argentina, que não é fácil, o campeonato que eu conheço, e o Racing foi campeão por mérito próprio. E nós temos ele aqui com muita vontade, ele foi muito firme com a gente. A vontade dele foi muito grande para vestir a camisa do Inter. Ele fez tudo para estar aqui hoje. Deixo o meu agradecimento a Johan. E o Kaique Rocha, que nós trabalhamos juntos, e que tanto se vem falando, e que se criam teses, né? Muitas teses, sobre o Kaique. Só que a verdadeira não se fala, né? Se fala que ele participou de um time que rebaixou o ano passado e que parece que a contratação do Inter é a única que é negativa. Quando eu tenho aqui meus números, eu fiz os deveres de casa. Quando do Atlético Paranaense saíram Canovio por 6 milhões de euros, Eric por 4 milhões e meio de euros, Christian por 4 milhões de euros, Hugo Moura por 2 milhões de euros, Emerson por 1 milhão e meio de euros, o Link por 1 milhão e 800 euros. Coelho, 8, Atlético Mineiro. Sim, de um time que rebaixou. Falando nisso e acrescentando também os números do Kaique,
Se vocês precisam, eu vou passar para vocês. Mas os números do Kaique são 61 jogos no ano. 61. Aí nós podemos discutir se foram bons, ruins. Isso aí é com vocês. Aí vocês têm que analisar mesmo. Se ele foi bem, se ele foi mal. E nós também já analisamos, tá? E o nosso análise foi positivo para trazer ele de volta, para dar mais uma oportunidade a ele dentro do nosso clube, para vestir a camisa do Inter. Eu trabalhei com ele, eu sei o que ele pode entregar, eu sei o que ele pode dar, como atleta e como pessoa. Tá? E para citar mais 2 exemplos, o Bruno Gomes saiu e voltou. O Alan Patrick saiu e voltou. O Kaique Rocha saiu e está voltando. Nós temos muita vontade pelo que se falou e pelas crises e pelas teses que se criaram fora, externamente, por a maioria de vocês, por muitos de vocês, que ele se dê bem e que ele possa mostrar o seu trabalho. Nós estamos convencidos que dentro do nosso planejamento, do nosso modelo, da nossa manutenção do elenco e da nossa comissão, ele pode dar conta e pode nos dar o que a gente espera. O mercado não fechou, como o Massuco frisou novamente, muito bem. A janela não fechou e nós estamos trabalhando também para poder, dentro das nossas possibilidades financeiras, que vocês já sabem e que a gente vem falando cada vez que vem aqui nessa bancada falar, que não é fácil, que é complicado, mas que nós estamos mantendo a nossa base do nosso grupo, que é o grupo que vocês elogiaram muito os últimos 6 meses do ano passado, que vocês sabem que a base foi mantida e que nós estamos trazendo jogadores para o resto do ano. Vocês sabem que não só precisamos qualidade, senão precisamos elenco também. E nós estamos por esse caminho. Então, muito obrigado por comprar a nossa ideia e vir ao nosso clube, vestir a camisa do Inter. E agora eu deixo eles com vocês. Só antes da gente continuar, só a gente fazendo um posicionamento oficial do clube em relação ao Bruno Gomes. Tá? Infelizmente, o Bruno teve uma ruptura de LCA. Então, já está aos nossos cuidados. Um menino que a gente vai dar toda a atenção possível, um momento difícil, praticamente vão ser a maioria dos meses da temporada, mas a gente torce agora pela recuperação, daremos todo o suporte possível, como o clube já tem feito, está fazendo com o mercado, com o Lucas Drummond, mas é aquelas infelicidades do futebol, com 10 minutos de jogo aí aconteceu, cabe a nós agora cuidarmos do Bruno aí da melhor forma possível, tá? Só posicionando para a gente também prestar essa informação a todos vocês aí, tá? Vamos lá, Thiago. Fazer separado, tá? O Kaique, o Bazuco falou ali para você que é importante continuar uma história que você iniciou aqui no Inter. Você vai dar continuidade agora. E a manifestação do D'Alessandro em relação à tua contratação, ela foi muito forte, uma proteção, uma manifestação muito forte em tua defesa. Eu queria que você respondesse o que tem que ser diferente para continuar essa história que você iniciou no Inter em relação ao que você apresentou na sua primeira passagem aqui no Beira-Rio. Alô? Primeiramente, gostaria de agradecer à diretoria pela confiança,
agradecer à comissão técnica também, por toda a confiança depositada em mim. E, cara, sendo bem sincero, meu principal problema aqui no Inter, na minha primeira passagem, não foi dentro de campo. Meu principal problema era extracampo. Eu reconheço isso e sei muito bem disso. Hoje eu sou um novo homem, graças a Deus, um homem noivo. Espero, se Deus quiser, logo menos vou me casar. Então, a mulher que entrou na minha vida foi um ponto principal, foi o que fez eu me mudar da minha primeira passagem para cá. Então, até me emociono em falar dela, porque eu realmente, quando eu vim para o Inter, vim muito jovem. Tinha feito apenas um jogo como profissional na Sampdoria da Itália. E não soube aproveitar bem aquela oportunidade, né? Tive muitos momentos que acabei jogando com o Cacique Medina, estava tendo uma oportunidade, estava indo bem. Felizmente tive uma lesão, que depois daquela lesão eu acabei quando eu voltei, não soube ali digerir muito bem a questão de ter ficado no banco de reservas, e ali com isso acabei indo para outros caminhos, que infelizmente causou tudo o que causou. Então esse foi o principal motivo, e que hoje pode ter certeza que não vai acontecer mais. Carboneiro, prazer. Eu queria que você falasse do que você pode contribuir para o Inter, que tem uma Libertadores, você que foi campeão da Sul-Americana com o Racing, e da adaptação, como é que você projeta? Já tem um colombiano que é o Borré, o D'Alessandro, que é argentino, enfim, outros estrangeiros também no elenco. O quanto isso pode ser importante para a sua adaptação aqui no Brasil? Buenas tardes. No, creo que trataré de adaptarme lo más rápido posible. Cuento con la gran fortuna de tener a Rafa, que desde el primer momento que yo iba a venir acá, siempre me habló bien del club, siempre me dio su apoyo. Y bueno, la verdad que ahora que estoy acá, no solamente Rafa me está ayudando, creo que en general todo el equipo, por dar nombres como el chino Rochet, Gaby Mercado, Bernabé y Aguirre, que son con los que más les entiendo. Ya poquito a poco iré aprendiendo más el idioma de acá, y bueno, esperemos poder adaptarnos rápido y poder aportar el fútbol que tenemos al equipo. Kaique, tudo bem? A manifestação do D'Alessandro antes da gente iniciar essa entrevista coletiva, ela acontece porque existiram críticas em relação... Quando o Inter estava negociando, ainda não tinha fechado as negociações com você, com o Carboneiro, mas especificamente para você. O quanto isso te afeta, né? Esse tipo de crítica com a sua volta ao Internacional, por quem faz essas críticas, e o quanto é importante o D'Alessandro e as outras figuras hoje do Inter, da direção, te darem esse suporte publicamente para, como você disse, né, você não repetir o que deu errado na primeira passagem aqui. Boa tarde. Cara, eu acho que eu não vou te mentir que eu fiquei sabendo pelo pessoal do Inter antes de eu vir. Eu hoje em dia eu não tenho Twitter, não mexo no Twitter, Instagram mexo raramente, entende? Então foi um momento que, principalmente ano passado, falando do Atlético Paranaense, até o meio da temporada nós estávamos muito bem. Tivemos rodadas sendo líder do Campeonato Brasileiro. Todo mundo era bom, todo mundo prestava, todo mundo, todos os jogadores eram bons, né? Infelizmente o campeonato acabou do jeito que acabou, a gente sendo rebaixado, mas tem certos comentários que não dá para a gente digerir. Vou falar em relação à imprensa. Eu via muito ano passado, o Kaique tem 1,95 m e não ganha uma bola de cabeça. Fui o zagueiro com a maior porcentagem do Campeonato Brasileiro em bola aérea. O Kaique é um zagueiro lento. Bato 33, 34 km por hora. Se isso daí for considerado lento, então vocês têm razão. Mas eu acho que muitas das vezes acabam fazendo certas análises que não são concretas
E isso, muitas das vezes, a maioria da torcida do Inter não acompanhou os jogos do Atlético. Então, vão ter certos comentários que vão falar essas coisas que a torcida vai ler e vai abraçar a ideia. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Então, é isso daí que eu tenho para dizer. Carboneiro, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. O André Mazuco, aí ao seu lado antes, disse da sua vontade para vir para o Internacional. Como isso foi importante na negociação. O que o Inter te apresentou que te fez escolher o projeto e vir jogar aqui no Inter nesse ano? Buenas tardes. Creo que con Dale, si no estoy mal, llevo hablando, ¿aló? Sí. Llevo hablando creo que por ahí un mes, y desde que él se contactó con mi representante, después conmigo, yo le dije que sí, que quería venir, porque pues también yo quería un nuevo aire, me seducía mucho la liga de acá, y por eso vine a mostrar mi talento y aportar, como tenía diciendo, mi fútbol a este clube tão grande como o Inter. Kaique, tudo bem? Bem-vindo a Porto Alegre mais uma vez. Como o D'Alessandro trouxe, você foi o jogador que mais atuou pelo Atlético Paranaense, 61 partidas na temporada, talvez o jogador que mais atuou no futebol brasileiro. E eu queria que tu fizesse uma avaliação, explicasse, trouxesse os principais motivos que levaram o clube ao rebaixamento em uma temporada que foi longe de ser a esperada. Obrigado. Boa tarde. É uma pergunta meio que difícil aqui para mim responder. São N motivos, né? Eu vejo que todos nós, jogadores que estivemos ali, claro que muitas das vezes as pessoas vão me culpar por eu ter sido o jogador que mais jogou na temporada, mas são N motivos que infelizmente não vai vir para a imprensa, não vai vir ao público, porque não faz sentido nós jogadores comentarmos, correto? Eu vou falar de mim, eu prefiro falar de mim. Felizmente teve momentos dentro do ano que eu até coloquei na minha carta aberta, porque isso eu via que eu poderia colocar, que eu não queria falar do elenco, mas falando da minha pessoa. Teve momentos que eu acabei jogando com desgaste físico, por não ter opções para certos treinadores no banco para poder me revezar. Então, muitas das vezes joguei no desgaste, nunca dei um tipo de migué. Poderia muito bem chegar e tô com dor aqui, tô com dor ali, nunca. Essa não é minha personalidade. Então, infelizmente, o objetivo durante o ano foi longo, foi longe do que a gente imaginava. Como eu disse, no meio da temporada estávamos muito bem. Durante ali depois a Copa do Brasil e a Sul-Americana, quando nós fomos indo mais adiante, Campeonato Brasileiro, infelizmente, quando a gente foi deixando, não que de lado, né, mas as Copas, por ter o objetivo mais curto, demos um foco total. E, infelizmente, ali no Brasileiro, quando a gente foi ver, ficou difícil e, infelizmente, aconteceu da gente ser rebaixado. Johan, boa tarde. Aqui. Seja bem-vindo a Porto Alegre. No Racing, até determinado momento, em um primeiro momento, você tinha um papel diferente, de maior protagonismo até a sua lesão. E na temporada passada, principalmente na trajetória na Copa Sul-Americana, você acabou sendo mais um jogador do banco de reservas, que entrava com alguns minutos no segundo tempo. Então eu queria te perguntar, como está a sua confiança nesse momento, depois da lesão, nesse novo desafio na tua carreira, que é o Internacional? Buenas tardes. No, amigo, mi confianza, tenerlo por seguro que está 100%. Estoy muy motivado por este reto y sobre la lesión, creo que esa lesión ya la tuve, me pasó hace 2 años, ya estoy completamente recuperado y bueno, vengo a aportar, nada más. Boa tarde, Kaique. Boa tarde. Aqui, tudo ótimo. Foi muito legal a forma como tu colocou as tuas questões pessoais, né? Eu acho que é
é importante também a gente fazer mudanças pessoais para que no profissional as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas o que tu realmente mudou no aspecto profissional desde que tu saiu do Internacional, tá? E quais as tuas metas também como um jogador de futebol para o futuro? Quais os teus anseios para o futuro com a camisa do Internacional? Boa tarde e obrigado. Cara, os principais objetivos são títulos, né? Felizmente teve o rebaixamento, mas nos 2 anos que eu passei no Atlético fui bicampeão paranaense. Acho que é um ponto também importante de se colocar. E na questão profissional, hoje eu sou um cara super dedicado. Se a apresentação é 2 horas, eu tento chegar 1 hora antes, faço meus trabalhos, faço meu trabalho individual, de mobilidade, tudo, trabalho de força. Depois do treino me cuido, faço minha recuperação, que era algo que eu não fazia, não me cuidava bem. Então hoje eu posso dizer que eu sou um jogador 100% profissional e por esses aspectos foi isso que eu mudei. Carboneiro, bem-vindo ao Brasil. Tu tem acompanhado o futebol brasileiro, né, mesmo distante, no tempo que tu passou, quando tu iniciou no Once Caldas, depois no Racing, e quais as características principais que tu tem, que tu acha que realmente podem contribuir com o Internacional e enfrentar bem aqui os times no futebol brasileiro, que é bem diferente, tem muita gente que joga muita bola. Então eu queria saber se tu está realmente sabendo o que se passa no futebol brasileiro e como vai ser a tua adaptação por aqui. Bueno, para nadie es un secreto que el fútbol brasileño es, bueno, en lo personal, para mí es uno de los mejores a nivel mundial. Tienen los equipos a los mejores jugadores y, bueno, mis características son que me gusta mucho el duelo, el 1 versus 1, atacar los espacios. Creo que son características que le pueden servir mucho al cuerpo técnico y a la institución. Y bueno, creo que a lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de jugar en Argentina, que la verdad es un fútbol muy competitivo y muy intenso. Creo que estoy preparado para este reto acá en Brasil y bueno, espero disfrutarlo con responsabilidad y hacer las cosas de la mejor manera. Kaique, boa tarde, seja bem-vindo. Não é costumaz a gente ouvir, talvez, respostas tão sinceras, ou não digo honestas, mas tão diretas, como tu acabou de dizer, né? Das questões, principalmente quando tu passou aqui. Eu queria que tu explicasse ou que tu contasse desde quando tu teve a ideia de ser tão honesto aqui agora na tua apresentação, para daqui a pouco dar uma resposta em cima até das tuas críticas, ou para jogar limpo e mostrar que de repente é uma retomada na tua carreira. Enfim, queria saber esse bastidor aí a partir dessas tuas declarações. Cara, boa tarde. Eu vejo que muitas das vezes nós jogadores não temos muita voz, né? Eu vejo que muitas das vezes somos criticados e 99% das vezes a gente não tem esse direito de resposta. Se a gente responde, somos mimados, ou se a gente responde, não aceita críticas. Então, eu decidi vir bem honesto, bem sincero. Sabia que teriam algumas perguntas difíceis, mas é isso. Eu vejo que desde ali, quando eu fui para o Atlético, que infelizmente eu tive uma saída conturbada do Inter, foi quando eu tive essa mudança na minha vida, principalmente de cabeça também. Então vai ter muitas das vezes que possa ser pós-jogo, algo do tipo,
que se você me fazer uma pergunta, não vou ser bonzinho para o atleta é bonzinho, tal, não sei o que, não. Eu acho que muitas das vezes a imprensa faz certas perguntas que o jogador fica com um pouco de receio, às vezes, de responder. Então, cara, eu venho com essa nova mentalidade de o que eu penso, eu vou te responder. O que você me perguntar, eu vou te responder o que eu pensar. Mas sempre, eu acho que o principal ponto de tudo é o respeito. Isso daí não pode faltar de ambas as partes. Carboneiro, seja bem-vindo também. Na tua passagem pelo Racing, principalmente agora ao final, na Copa Sul-Americana, tu perdeu um pouco do espaço e talvez essa força que o Mazzuco disse que tu fez para vir para cá é também uma espécie de retomada na carreira. Como é que tu entende essa chegada no Campeonato Brasileiro ou no Brasil como um todo? Bueno, mi llegada, no sé, acá al fútbol, y aquí, pues no sé, lo estoy tomando con mucha responsabilidad, como te lo dije, con humildad, y yo sé que para poder jugar acá tengo que trabajar mucho, porque para nadie es un secreto que el año pasado, la última temporada, no tuve muchos minutos en el club. Pero eso también es porque en el club que estaba había jugadores de jerarquía y bueno, son cosas que pasan en el fútbol y bueno, estoy más maduro, vengo con muchas ganas, estoy motivado y bueno, espero que acá sea la cosa diferente. Boa tarde para todos, sejam bem-vindos os dois. A minha pergunta é para os dois, porque o Dali e o Mazzuco trouxeram uma blindagem em referente a vocês e se cria uma expectativa. A torcida tem uma expectativa, tanto para o Kaique Rocha quanto para o Johan. E, principalmente, diante desta perspectiva de criar essa expectativa que a direção também tem em relação a vocês estão preparados para suprir todas as necessidades dessa expectativa e, principalmente, superar os problemas que vão aparecer daqui para frente? Puta, eu pensei que ele ia responder primeiro. Tem como você refazer, por favor? Se a expectativa criada pela torcida, pelo clube, se vocês estão prontos para superar elas? Boa tarde. Claro que sim. Tanto eu quanto o Carboneiro estamos chegando para desempenhar o melhor papel possível, se dedicar. Dá para ver pelas falas do Carboneiro que ele vem falando de gana, né, dessa vontade de apresentar o futebol dele. Eu venho com a mesma vontade, mesma dedicação, e pode ter certeza que, principalmente vontade, nunca vai faltar, dedicação. E, cara, me sinto pronto para essa minha nova passagem aqui, e pode ter certeza que vamos sim, essa expectativa que a torcida está criando, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Buenas tardes. No, somos conscientes de que las expectativas aquí van a ser grandes. No estamos llegando a cualquier club, estamos llegando al Inter. O sea, hay que trabajar para así darle mucha alegría a la hinchada, para darnos alegría a nosotros mismos, porque pues en el poco tiempo que he estado ahí con los compañeros, la verdad los compañeros creo que se esfuerzan día a día al 100%, entonces creo que nos merecemos cosas buenas y confiando en Dios van a pasar. Tudo bem. Primeiro para o Kaique, boa tarde. Você disse que a maioria dos torcedores do Inter não costuma assistir os jogos do Atlético, até por questões óbvias, porque é uma cultura do futebol brasileiro não assistir apenas o seu clube. Mas tem um jogo que a torcida lembra muito, que é o seu gol contra o Grêmio, que você marca, e no final do jogo, o gol da vitória, se eu não me engano, do Atlético contra o Grêmio, você ressalta que ainda tinha uma identificação com o Inter, coincidentemente foi contra o Grêmio. Eu queria saber, você manteve essa identificação com o Inter, mesmo não dando certo, como você disse, pelo extracampo, você ainda se manteve apegado pelo Inter, e essa creio que seja uma demonstração.
E para o Johan, já para emendar, você, no seu anúncio, o Inter colocou alguns jogadores colombianos na montagem do anúncio, como o Renteria, o Rafael Borré. Queria saber o que você sabe da tradição dos colombianos no futebol brasileiro e também no Inter, e se teve alguma conversa com o Borré para você vir e fechar com o Inter também. Boa tarde. Veio de acontecer, né, que meu primeiro gol como profissional sair contra o Grêmio. Cara, foi um momento de muita alegria. Sabia muito bem o que eu estava fazendo, sabia que tinha o nome do Banco Inter nas costas. Então, desde que eu saí daqui, eu me sinto um torcedor colorado. Tive uma conexão muito grande com as pessoas que trabalham dentro do Inter, que são muito amorosas. Senti um amor muito grande aqui dentro do clube. Tive uma identificação muito grande com a torcida, uma torcida maravilhosa. Então, depois que eu saí daqui, cara, se eu te falar todos os jogos, eu estou mentindo, mas grande parte dos jogos eu acompanhava. Sofri muito na eliminação ali na Libertadores. Então, é isso. Eu venho com muita vontade e tenho muito amor ao clube. Bueno, buenas tardes. Sí, por acá han pasado compatriotas como lo fue en su momento Guasón Rentería, Fabián Vargas y bueno, ahora Rafa. Como tenía diciendo ahora, cuando pues hablé con Rafa me dijo que acá me iba a sentir como en casa, que el estadio era increíble, que la hinchada te apoya todo el partido. Bueno, son cosas que lo motivan a uno o le incentivan para uno venir acá y bueno, esperemos que assim sea. Aqui. Kaique, como o Ernest pontuou, realmente muito nobre da tua parte falar sobre os erros e sobre a recuperação. E falando sobre recuperação, obviamente já deve estar acompanhando tanto semana passada o amistoso, ontem a partida contra o Guarani. O Inter teve problemas defensivos, né, principalmente da bola parada, da bola aérea. O que tu já tem conversado com o Roger para ele te utilizar na zaga, né? A zaga do Inter que também, né, passou por lesão do mercado, ainda não se afirmou totalmente ali. O que tu tem conversado com o Roger da melhor maneira que ele pode utilizar também para solucionar esse tipo de problema? E aí depois eu pergunto para o Carboneiro. Boa tarde. Cara, 2 jogos da temporada eu acho que fica difícil assim você fazer uma análise do elenco, né? Erros que acontecem, principalmente no começo da temporada. O Inter tem grandes zagueiros, conheço praticamente todos, só não conheci o Rogel. Então, são erros que acontecem, que o Roger vem trabalhando para poder melhorar. Tive uma conversa curta com o Roger, porque eu não estava podendo treinar ainda. De fato, hoje vai ser meu primeiro treino com o grupo. Então, é isso. Vou trabalhar, vou buscar a minha oportunidade, a minha chance no time titular, sempre respeitando a todos os companheiros, mas deixando esse ênfase que 2 jogos da temporada não dá para a gente colocar que seja um problema do Inter, bola parada, bola aérea ou algo do tipo, porque tem muita coisa para trabalhar ainda e o ano está só começando. Carboneiro, aqui. Você vem de uma equipe campeã no ano passado, né, com o Racing, a Sul-Americana, e vem para um time como o Inter que está precisando muito ganhar um título, depois de vendo um jejum bastante grande, principalmente agora do Campeonato Gaúcho, que começou ontem. O que tu pode trazer de experiência, né, dessa experiência campeã, que quando se forma um grupo campeão, normalmente os jogadores ficam mais fortes, mais experientes, para passar para o grupo do Inter, que é claro, tem grandes jogadores individuais, mas como grupo ainda está faltando esse título. Hola. No, pues, o sea, de experiencia, o sea, no te podría hablar mucho porque soy un jugador joven que ha contado con suerte de que en mi anterior club pude salir varias veces campeón. Y pues, lo que te podría decir es no sé, que para lograr esos objetivos hay que trabajar en equipo, ayudarnos el uno
al otro, trabajar al 100%, esforzarnos al máximo. Creo que esas son pues las claves que yo podría traer acá al equipo.